Gente, vocês sabem que no que se refere a clássicos da literatura, nós temos duas opções, né? A primeira delas é lê-los, né? Lê-los, esses clássicos. A segunda delas é com certeza lê-los, né? Sabemos que os clássicos são obras indeléveis, obras que jamais serão apagadas, que jamais poderão ser deletadas da existência e que são as estruturas, né, para toda a substância de vida que temos. Então os clássicos, eles merecem toda a nossa reverência. Um leitor que diz não gostar de clássicos, ora, você tem que desconfiar muito desse leitor. Clássico é vida, gente. E hoje neste vídeo nós vamos fazer aqui uma resenha, né, de talvez o maior clássico dos Estados Unidos da América. Olha, eu vou até tirar o talvez, tá? Eu vou dizer que é o maior clássico literário dos Estados Unidos. Um livro sensacional, recheado de lições, recheado de ensinamentos, um livraço. Nós vamos fazer uma resenha desse livro e eu também vou fazer uma breve análise histórica sobre esse livro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito deste vídeo. Portanto, fiquem até o final. O vídeo vai estar capitulado também, caso você não queira ou não possa assistir a ele todo, mas eu recomendo que assistam, tá? Recomendo que assistam porque, modéstia à parte de novo, vai ser um vídeo muito legal. Gente, antes de entrarmos aqui no nosso conteúdo, venho pedir a você que ainda não é inscrito no canal J Literato, peço que se inscreva, peço que curtam o vídeo, que compartilhem com seus amigos, acionem também as notificações para que vocês recebam aqui as nossas notificações, de conteúdos publicados. A você que já é inscrito, deixo aqui os meus ternos agradecimentos, muito obrigado mesmo. E vamos pro vídeo, gente. Olha, eu vou falar hoje, fazer esta breve análise histórica e esta resenha deste livraço aqui, gente. A Letra Escarlate, tá? Estão vendo aí? Conseguem ver? Pois é, você pode encontrar também com o título A Letra Encarnada, a depender da tradução, tá? E da edição também. Gente, este livro ele foi escrito, pelo grande Nathaniel Hawthorne, tá? Ali no século XIX, 1850, mais precisamente, ele foi publicado. Como eu disse no começo do vídeo, o grande clássico dos Estados Unidos da América. Um livro muito soturno, um livro muito sombrio, um livro com muitos estigmas sociais, um livro tenso, um livro que vai trabalhar muito com religião e Estado, política e religião junto, hipocrisia, tortura psicológica, discriminação, preconceito, o negócio é carregado. É um livro tenso, um livro muito tenso e muito sombrio. Essa edição aqui é da Panda Books, uma edição muito boa, uma edição fantástica, tá? Com uma brilhante tradução do Luiz Roberto Gonçalves, tá? Ilustrado aqui pela Paula Cruz, e com ótimas notas, tá, gente? Essa edição, ela é feita pela Fátima Mesquita, tá? Tô dando uma olhadinha aqui. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês, tá vendo, ó? Muitas notas, não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho para vocês, mas o livro, ele é recheado dessas notinhas aqui, tá vendo? Ó? Notas explicativas, notas contextualizadas e etc e tal. Uma belíssima edição, gostei muito mesmo dessa edição da Panda Books e claro que recomendo muito, inclusive, esta edição. Gente, o Nathaniel Hawthorne, ele escreve esse livro em 1850, agora a história se passa, tá, ali no comecinho do século XVII, ali em torno de 1620 e 1630, no início da colonização dos Estados Unidos da América, ali com seus primeiros habitantes vindo da Inglaterra, ali na região da Nova Inglaterra. Eu disse a vocês que eu vou dar um panorama histórico precedente antes de entrarmos na resenha do próprio livro.
pelo seguinte: nem todas as edições, eu creio que a maioria delas, vai trazer algumas informações históricas que são muito importantes para a obra, tá? Então quer dizer que se você não tiver acesso a essas informações históricas, você vai ter a sua leitura comprometida? Não necessariamente, tá? Mas vão ficar coisas faltantes, tá? Então esta minha explicação histórica, esse panorama histórico antes de adentrarmos a obra, ele servirá aqui como um ótimo complemento para vocês, para que a compreensão da própria obra fique mais substantiva, tá? Para que você compreenda melhor. Vamos lá, gente. Deixa eu só conferir aqui o microfone. Eu sempre faço isso, né? Gente, nós temos que primeiro entender. Olha, eu vou falar aqui das reformas protestantes, tá? E isso, portanto, lá no século XVII estava realmente muito em voga, né? Estava tudo muito efervescente, a questão das reformas protestantes na Europa. Nós tivemos a reforma luterana, a reforma calvinista, a reforma anglicana, né, todo aquele movimento contra o dogmatismo da Igreja Católica, então estava todo aquele problema ali. Então veja, nós tivemos a reforma luterana, né, lá de Martinho Lutero, com as 95 teses, aquela coisa toda. E nós também tivemos a reforma calvinista, né, de João Calvino, que trouxe algumas alterações, inclusive sobre ali a reforma de Lutero e tal. E nós tivemos também, tá, a reforma anglicana, né, que foi lá do rei Henrique VIII na Inglaterra. Né? Então, nós já coloquei aqui 3 segmentos dentro das reformas protestantes. Não é só luterana a reforma protestante, né? E veja, os adeptos, tá, das reformas protestantes, e aqui eu vou já especificar, tá, de João Calvino, né, que são ali os chamados puritanos, certo? Eles passaram a ser muito perseguidos, certo, na Inglaterra, pela Igreja Anglicana, né, que foi também oriunda de uma outra reforma, que é, como eu disse, do rei Henrique VIII. Inclusive uma história magnífica, a reforma anglicana. Não vou entrar nisso aqui agora, né? Então esses puritanos, que eram esses reformados calvinistas, estavam sendo perseguidos, quer dizer, achincalhados mesmo pelos anglicanos. Estavam sendo pressionados, vivendo uma opressão terrível ali do rei Henrique VIII e tal. Então eles resolvem sair da Inglaterra, né, e vão para os Estados Unidos da América, quer dizer, naquilo que se tornaria os Estados Unidos da América, né? A época ali, a região da Nova Inglaterra, né? Quer dizer, os Estados Unidos tinham sido descobertos há pouco, né? Quer dizer, uma região de colonos ainda. Então esta turma, né, estes puritanos inclusive, gente, que depois acabaram sendo o que hoje nós conhecemos por presbiterianos, né, que são aí, portanto, oriundos da reforma calvinista, tá? Então esses puritanos, vou repetir aqui, né, sendo perseguidos ali pelo rei Henrique VIII, pela Igreja Anglicana, acabam fugindo da Inglaterra e indo para o que seriam os Estados Unidos da América, que naquele momento era a região da Nova Inglaterra. Então eles vão e se alocam ali neste novo mundo, nessa nova terra, e ali começa mesmo o início dos Estados Unidos da América. Tá. Bom, gente, veja que já começa agora eu já vou começar a mesclar aqui, tá, a própria obra, ainda com um panorama histórico. Nós já temos aqui um elemento de hipocrisia muito grande. Esses puritanos, né, que fugiram realmente da opressão do Henrique VIII, da Igreja Anglicana, eles chegam nos Estados Unidos e começam, percebam, e começam a perseguir todos aqueles, né, que não são adeptos de sua doutrina puritana. Então eles começam a ter o mesmo modus operandi com as pessoas que não professam a sua fé. É o mesmo modus operandi que eles sofreram da Igreja Anglicana. Né? Então esses puritanos passam a ser perseguidores daqueles que não compartilham de sua fé. Né? Passam a
a torturar, a oprimir, a perseguir, a aviltar, a execrar todo mundo que não, digamos, obedeça os ditames ali do puritanismo, da reforma calvinista, etc, etc, etc. E é neste momento que a história começa, né? Então vamos já passar para a obra. É neste momento que nós já conhecemos a grande personagem da obra, que é a Hester Prynne. Pois é. E nós já a conhecemos, gente, em uma situação degradante, tá? Ela está presa. Ela está presa e sendo oprimida, atacada, achincalhada por todos os puritanos ali da região. Bom, o que aconteceu com a Esther? Ou com a Hester, como preferir? Por que ela está padecendo tudo isso? Gente, a Hester, ela está, portanto, na região da Nova Inglaterra, no que seriam os Estados Unidos da América. Ela é casada, entretanto, o seu marido não está com ela. O seu marido há mais de 2 anos, quer dizer, estão de fato separados, né? São casados, mas ele ainda está na Inglaterra. Ela veio para os Estados Unidos antes, né, para começar a vida, enquanto ele arrumava algumas coisas na Inglaterra, e ele não chegou ainda. Então ela ficou um período aí de 2 anos e pouco, sozinha. E nesse período, melhor dizendo, né, ela conheceu um determinado alguém, que eu já vou contar para vocês quem é esse alguém. Vai ser um pequeno spoiler, mas, gente, isso vocês vão descobrir no comecinho da obra, então não tem problema. Eu tenho que falar isso aqui. Eu vou ter que dar esse pequeno spoiler, tá? Conheceu esse determinado alguém, acabou se envolvendo amorosamente com este determinado alguém, portanto, praticando adultério, e ficou grávida deste determinado alguém, né? Ficou grávida, teve a criança e ela foi lançada no lamaçal da vergonha, do desprezo, do fundamentalismo, da tortura religiosa, do moralismo ali dos puritanos, aqueles mesmos puritanos que tinham sofrido a perseguição lá do rei Henrique VIII. Agora estavam aqui execrando a pobre Hester Prynne, que teve um filho fora do casamento, só que ela nem sabia se o marido estava vivo ou morto, já fazia anos que não via, e agora estava sendo julgada por uma comunidade de puritanos que a queriam ver morta. Muitos queriam que ela morresse. Falaram, não, essa mulher tem que morrer, essa mulher é uma profana, essa mulher maculou os princípios sagrados do puritanismo e tal. Mas por uma decisão ali entre os pares, entre os magistrados da época, e cabe lembrar que nesse contexto igreja e Estado andavam juntos, não é? Chegaram à conclusão que não iam matá-la, não é? Iam apenas aplicar uma punição, e esta punição é justamente o nome do livro, não é? É a letra escarlate. Portanto, bordaram em suas roupas uma enorme letra A de adúltera. Essa letra ela teria que carregar consigo pelo resto de sua vida, sempre para ser lembrada pela sua ignomínia, sempre para ser lembrada pela sua vergonha, pelo seu pecado, pelo seu crime, pelo seu adultério. Então o livro já começa nesse ambiente, uma multidão toda ali olhando, ela saindo da prisão, porque ela estava presa por isso, e caminhando-se até um cadafalso, que é um tipo de um palanquezinho, onde ela seria exposta à humilhação pública, à humilhação popular, todo mundo xingando, execrando e tal. E nesse momento, gente, do livro, quem que aparece na multidão? Aparece na multidão o seu marido, né? Ele, portanto, voltou, quer dizer, chegou agora ali nos Estados Unidos e já deparou com a mulher dele, sendo ali achincalhada, e aí ali ele descobre realmente que ela teve um filho fora do casamento, que ela praticou adultério e tal. Bom, ele olha aquilo e fala, meu Deus do céu, eu não posso revelar quem eu sou, porque, quer dizer, esta vergonha, este pecado, este crime vai cair sobre mim também. Então ele já muda de nome, inclusive nós não sabemos o nome dele de verdade. Nós só sabemos o nome que ele adotou, que é o Roger Killingworth. Ele adota este nome.
mas o livro deixa claro que este não é o seu real nome. Ele muda de nome para que não seja exposto ali a vergonha da própria esposa, né? Então ele olha toda aquela situação, ele fala, meu Deus do céu, ela me traiu, tornou-se uma adúltera, e agora ele precisa descobrir quem que é o pai dessa criança. E aqui vem um outro elemento do livro, tá? Quem que é o pai dessa criança? Eu vou contar pra vocês, eu vou dar um spoiler daqui a pouquinho, só um minutinho. Então ele fica ali estarrecido com a situação, ele fica tomado ali por um sentimento realmente de indignação. Inclusive tem uma cena muito legal, né? Depois de todo esse processo que ela passou ali na multidão, ele vai até a prisão conversar com ela, tem um diálogo interessantíssimo, que esse eu não vou contar pra vocês, esse vocês vão ter que ler, né? E cabe lembrar também que depois ela sai da prisão, ela não fica presa, ela teve preso um tempo, né, para espiar ali os seus pecados, depois de ser exposta perante a multidão, e ela sai da prisão e vai viver uma vida isolada, uma vida de uma pária, de uma pessoa que é detestada por todo mundo, que é desprezada, que é apontada, que é motivo de escárnio, etc e tal. Bom, só pra gente não perder o fio da meada. E esse pai da criança, né? E quem que é o homem ali que teve essa relação com a Esther Prynne? Gente, eu vou dizer pra vocês, tá? Trata-se do jovem clérigo ou reverendo ali dos puritanos, o senhor Dimmesdale. Ele é um jovem pastor, um pastor protestante, portanto, muito promissor, muito eloquente, um homem bom até, de bom caráter e tal. Acabou se envolvendo com a Esther e teve esse filho com ela. Eu disse que é um spoiler, vocês vão perceber ao longo do livro que o Hawthorne, ele não diz isso assim claramente, né? Mas todas quer dizer, todo o enredo vai apontando para isso e você, quer dizer, fica indubitável que ele é o pai, e isso é um postulado, um fato. Ele é o pai da criança. Então ele que teve esse caso com a Esther, né? E ele, ele se penitencia muito por isso, ele é um homem tomado pela mais atroz angústia por ter praticado este pecado, por ter acabado com a vida da Esther, né, por ter sido hipócrita mesmo em relação aos seus seguidores. Quer dizer, um homem que fazia sermões magníficos, transcendentes, espiritualizados, e ao mesmo tempo praticando um ato daquele. Então é um homem que vivia numa vida desgraçada, tomada pela culpa, pelo remorso, né? E mesmo acompanhando aquela situação da Esther e tal. Lembrando que a Esther, ou Esther, ela era questionada pelas autoridades sobre quem seria o pai, que eu já disse para vocês que é o Dimmesdale. Só que ela não contava. Ela diz o seguinte, eu não vou contar, isto é um fardo meu, é um pecado meu, uma ignomínia minha, não contarei. E de fato ela não contou, por mais que tenha sido pressionada a isso. Né? E isso também acabava ainda mais com a vida do Dimmesdale. Né? Nisso, olha só, eu tinha que contar, eu quero contar. Né? E ao mesmo tempo ele não podia contar porque, quer dizer, ruiria todas as estruturas ali de seu sacerdócio, de seu ministério. Eu disse a vocês que o livro ele tem um enredo sombrio, um enredo tenso. Né? Então, vocês já estão entendendo como vai funcionando a atmosfera aqui. Gente, bom, eu disse a vocês sobre o Roger Killingworth, né, que é o marido da Esther. Ele está arrasado também, né, com a situação e ele começa a ficar com muita raiva. Né? Ele se sentiu muito, mas muito aviltado por aquilo. E ele decide descobrir quem é o homem. Quem é o homem que engravidou a sua esposa? Quem é o homem que a levou para o mundo pecaminoso do adultério? Ao longo do livro vocês vão perceber que ele já vai sacar que foi o Dimmesdale. Né? Que ele vai, quer dizer, o Hawthorne vai dando indício, você vai percebendo que ele, o Roger, o marido, já sabe quem é. Né? Então nasce o sentimento da vingança no coração do Roger. Ele fala, eu vou me vingar, né? Eu vou realmente vou à forra contra esse sujeito que acabou com a minha honra, acabou com a honra da minha esposa, trouxe a figura do opróbrio, da ignomínia, da vergonha para minha vida.
né? Então ele acaba se aproximando do reverendo, chega até a morar junto com o reverendo, né? E começa a ter um contato opressor com o reverendo. Ele não diz, olha, eu sei que foi você que engravidou minha mulher e que fez ela praticar adultério. Mas ele vai consumindo a alma do reverendo de uma forma tão lancinante que nós, leitores, vamos ficando totalmente desconcertados. Nós vamos ficando profundamente incomodados com aquilo. Vocês vão perceber isso na obra. O Hawthorne, ele é muito agudo nisso, né? Você vai ficando realmente entristecido, você vai ficando, né, sabe, tomado por aquela coisa que o Roger vai fazendo com Dimmesdale. Ele vai entrando na mente do Dimmesdale. E perceba que o Hawthorne, como nós estamos falando aqui em uma atmosfera inclusive religiosa, acaba fazendo analogias da figura do Roger, do marido, com o próprio demônio, né, com o próprio Satanás. Por vários momentos no livro nós temos essa relação. O livro é cheio dessas questões sombrias, tem uma floresta, aí tem um homem da floresta que seria o diabo, e ao mesmo tempo nós percebemos a figura do diabo no Roger, que está ali oprimindo, né? Executando o seu desejo de vingança. Né? E o livro assim vai passando. É um livraço, gente, é um clássico assim, de uma magnitude extrema, que vocês precisam ler, vocês precisam conhecer essa obra se é que você não conhece. Né? Gente, bom, para finalizar, também eu gostaria de frisar um outro aspecto muito legal nesse livro, gente. É que, claro, nós estamos falando aqui de uma estrutura histórica totalmente machista, né? Quer dizer, o que a Esther passa ali é uma coisa tão desumana, tão atroz, né? tão pútrida sob o aspecto moral. Ver a condição da mulher, né, ser lançada, aquela questão por ser mulher mesmo, obviamente e tal. Agora, tem uma coisa também que eu não disse, gente, é uma curiosidade assim, muito legal, que o próprio Hawthorne, tá, o autor do livro, o seu tataravô, veja, ele tem um antepassado que figurou entre esses puritanos e que era uma espécie de juiz também, certo? Então ele teve um tataravô ali que praticava, né, essas perseguições religiosas contra os outros, tal. Inclusive ele mudou o nome dele, tá? Eu devia ter dado essa informação no começo do vídeo, mas como não tem edição aqui, vocês me conhecem, estou dando agora, uma informação interessante, tá? O Hawthorne, ele colocou acho que um W aqui no seu nome para mudar o seu nome de família por conta do seu tataravô, que foi um perseguidor religioso lá dos puritanos. Né? Agora voltando, eu estava dizendo que é uma coisa que eu gostaria de frisar. A Esther, mesmo sendo submetida a toda esta barbaridade machista, fundamentalista, religiosa, moral, ela mostra ao longo da obra uma força tão louvável, uma força quase sacra, quase sagrada, uma capacidade de lidar com essa injustiça tão grande, uma capacidade tão forte, sabe? De se colocar acima daquela desumanidade toda. Né? Ela vai desenvolvendo uma nobreza interna muito forte, e você vai perceber isso na leitura da obra. Né? Como eu disse, depois que ela saiu da prisão, com aquela baita letra escarlate ali no peito, ela acabou sendo, obviamente, desprezada por toda a população. Mas nós vemos muitas coisas ainda sobre hipocrisia ainda no meio disso, sabe? Ela era, por exemplo, uma belíssima costureira. Então as pessoas, inclusive da alta sociedade, a procuravam meio que às escondidas para que ela costurasse, né? Porque ela era uma mulher muito talentosa, tal. E a Esther, como eu ia dizendo, ela vai demonstrando uma força muito grande, uma capacidade de resiliência muito grande, sabe? De resistir tudo aquilo de uma forma muito nobre. Esta força é muito bem evidenciada na obra, eu achei isso sensacional. Né? E vocês também vão perceber isso. Gente, estamos chegando ao final, só para concluir aqui, o reverendo Dimmesdale, ele é, como eu disse, sugado, tomado por uma culpa desgraçada. Né? Eu não vou dizer o que acontece com ele no final, não vou dar mais spoiler, já dei um que era necessário, mas coisas interessantíssimas acontecem. Né? Coisas interessantíssimas e sombrias.
Gente, e tem um final muito interessante também, tá? Talvez não seja o final que você espere, mas é um final recheado também de importantes lições que eu não vou trazer aqui, porque senão eu vou dar muito spoiler. Gente, bom, este foi o vídeo, sobre aqui a letra escarlate ou a letra encarnada, a depender aí da tradução e da edição. Espero que vocês tenham gostado deste livro com esta breve análise histórica e esta resenha. Espero que vocês, se você ainda não leu este livraço, este clássico, espero que você siga aqui essa sugestão, porque também já é uma sugestão, e leia este livraço, você vai amar essa leitura, um clássico, como disse, dos mais importantes dos Estados Unidos da América. Espero que tenham gostado, muito obrigado por terem ficado até o final. Se você não é inscrito no canal, peço a sua inscrição e peço todo o protocolo. Curtam o vídeo, compartilhem, acione a sineta das notificações e etc. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.